Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui hoje eu tô gravando de manhã, glória a Deus por isso. E eu quero fazer um vídeo rapidinho aqui. Quero ler aqui para vocês em Mateus 6, a partir do versículo de número 8 aqui, que vai falar sobre a oração do Pai Nosso, né? E Jesus vai falar assim: não vos assemelheis, pois, a eles, né? É, porque os fariseus, né, eles oravam e falavam vãs repetições. E Jesus está aqui orando no versículo 7. Não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós perdides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu não vou terminar aqui a oração, né? Porque todos nós já conhecemos essa oração, né? De trás para frente, de frente para trás. Mas, primeiramente, eu quero falar para vocês que essa oração que Jesus fez na verdade, não é para a gente ficar repetindo, igual muitas pessoas fazem, né? Algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, né? Usam isso como um símbolo, um amuleto, né, para estar falando com Deus, para estar orando, uma oração universal. Não, irmãos, isso aqui não é uma oração universal. Isso aqui é um modelo de oração universal. Jesus, ele vem aqui, Jesus como sendo a própria palavra, o verbo que se fez carne, né? Ele fala das vãs repetições, então aqui já tá falando, não é para você repetir da mesma forma, né? Nos versículos anteriores. E aí ele vai falar, mas dando um exemplo de como a gente deve orar. Primeiro, você vai orar a Deus, como todas as vezes Jesus fazia, ele agradecia ao Pai primeiro, né? Ele apresentava a sua vida a Deus, ao Pai, né? E santificava o nome do Senhor. Senhor, o Senhor é santificado na terra, glorioso é o teu nome para todo sempre. Então, ele dignificava a Deus quando ele orava primeiramente. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que Jesus tem que ser, que o Senhor tem que ser prioridade nas nossas vidas. Então, antes dele fazer qualquer coisa, inclusive as curas, os milagres, ele primeiro orava a Deus, ele apresentava a Deus, né? Então, vai falar aqui que seja feita a tua vontade, assim como ele orou no monte por 3 vezes, expirou sangue antes de pegar a cruz, né? A qual ele fala no princípio da caminhada, do seu ministério, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, porque ele já sabia que ia ter cruz. Então ele está falando aqui que seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. E ele preferiu orou por 3 vezes. Por que o 3 vezes? Pai, Filho e Espírito Santo, né? E ele orou por 3 vezes ali para que seja feita a vontade de Deus, não a dele. Por quê? Porque era doído como homem saber o que ele ia passar, porque já estava escrito que ele ia passar por aquilo, por todo aquele sofrimento. Então, imagina o sofrimento de Jesus psicologicamente falando, emocionalmente naquele momento. Mas, porém, ele falou exatamente esse versículo: que seja feita, porém, a tua vontade, não a minha. Mas ele não orou o Pai Nosso repetidamente, né? E aqui vai falar sobre o pão nosso que cada dia nos dá hoje, né? E eu quero frisar aqui no versículo 12. O versículo 12 que diz o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, continuando aqui, eu quero falar com vocês, né? O motivo real desse vídeo, que é falar sobre perdão, né? Perdão às vezes se torna uma palavra tão difícil e às vezes uma palavra tão fácil. E muitas vezes, né, irmãos, a gente quer inclusive usar de amuleto essa oração, mas não sabe, se tornou algo, uma frase, né? Não uma frase de efeito, mas uma oração de efeito, né?
porque às vezes é tão fácil falar essa palavra, né, de perdão, porque não tem como Deus nos perdoar se a gente não perdoar os nossos devedores. Então, o Senhor, ele é tão maravilhoso que tudo que vem dele vai contra os requisitos humanos, né? Não, eu só vou perdoar aquela pessoa ali, entendeu? Se ela vir me pedir perdão primeiro. Não, aqui tá falando para Deus, porque quem perdoa não é quem só fez, né? Ótimo seria se todos que fizessem lembrassem que às vezes a pessoa, né, fez algo ali, ela nem imaginou que machucou tanta outra pessoa e às vezes ela não sente aquela necessidade de pedir perdão. Seria bom? Seria. Mas o perdão, ele é para quem sente. Ele é para quem foi magoado. Ele é para quem foi ferido, né? E o perdão, ele é algo libertador. E o que eu quero falar com isso? Que hoje em dia muitas pessoas, principalmente mulheres, né? Vou colocar mais pro lado das mulheres porque nós somos mais emocionais. E às vezes até questionamos a Deus quando a gente tem que pedir perdão quando não fizemos, mas recebemos algo ruim. E, e aí retemos aquilo dentro do nosso coração e falar, não, mas não foi eu que falei, não foi eu que fiz, ela que tem que vir até mim. E eu vou falar para vocês que hoje, ao longo da minha caminhada com Cristo, eu amadureci muito sobre isso. Hoje, para mim, tanto é fácil pedir perdão para a pessoa que me ofendeu, quanto é mais tranquilo pedir perdão por ela se sentir ofendida por algo que às vezes ela achou que eu fiz e eu nem fiz. Então, é, a palavra do Senhor fala, né, que Jesus fala, seguir a paz com todos, né? E a santificação fica lá em Romanos, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Seguir a paz com todos. E às vezes, para a gente seguir a paz com todos, a gente tem que pedir perdão, né? Ainda que aquela pessoa não aceite, mas seguir a paz com todos, aquela paz ela tem que estar dentro de você. E às vezes eu vejo que muitas mulheres estão presas, né? Muitas pessoas, tem homens também, presos a ciclos e não sabe como sair, fica pensando assim, talvez isso seja uma resposta para você hoje, né? Por que que nada muda? Por que que eu vivo sempre nessa vida, né? Sempre nesse mesmo ciclo de repetição e nada muda? Muitas vezes a maioria das vezes, eu posso falar aqui para você que 90% é a questão do perdão, né? Tanto você pedir perdão para quem te feriu, né? E às vezes é um processo, né? Que esses dias aí, há uns dias atrás, teve uma questão sobre o processo. Cristo é o processo, irmãos. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Se nós não estivermos nele, como ele fala em João, lá no capítulo 8, não tem outro lugar que leva a Deus, leva à eternidade. A salvação ele deu para todos, acesso à salvação na cruz foi para toda a humanidade. Todo o pecado de toda a humanidade, o pecado adâmico caiu sobre Jesus naquela cruz. Então todos têm acesso quando querem, né? Mas a alcançar a eternidade é quem anda no caminho, que é Jesus, quem anda na verdade, que é Jesus, que é a palavra, que é viva e eficaz, é Jesus, e quem quer alcançar a vida eterna, porque Ele é a vida, e a vida é a mudança, porque é a vida eterna. Então, quando a gente passa a caminhar em Cristo, está enxertado nele, a gente vai entendendo que as coisas verdadeiramente de Cristo é contra as coisas do mundo, são loucuras para o mundo, né? E tem momentos que é um processo difícil. Então eu costumo falar para algumas pessoas, ore primeiro por você. Quando você foi muito machucado, quando você guardou aquilo dentro de você, coisas de infância, coisas de adolescente, da juventude, não importa em que momento foi tão doído, foi tão machucado. Mas às vezes é um processo que você tem que buscar ajuda em Deus mesmo, no próprio Deus, e pedir para que Ele venha te ajudar a liberar esse perdão. Porque quando a gente consegue liberar aquilo que nos machucou tanto, aquilo que nos feriu tanto, sabe? Aquilo ali, aquelas amarras, aquelas algemas caem por terra e você consegue avançar e você consegue romper, né? E eu falo isso por experiência. Então, que nesse dia de hoje você tenha em seu coração que prefira perdoar, amém? Prefira seguir aqui como esse exemplo de oração que Jesus deixou para nós, amém? Um grande abraço.